era início de campeonato, eram 3 jogos, e não adianta aqui ficar contextualizando isso dentro de um cenário que a gente apresentou hoje. Então é momento de tomar frente, eu como comandante, assumir a responsabilidade. As cobranças internas vão acontecer com os jogadores, a gente cobra, né? E principalmente uma mudança, uma virada de chave, que nós temos um clássico no domingo. Marcelo, boa noite. Eu falei com o Favela ali à beira do gramado, até citei aquele vestiário que você tanto comentou, do Horizonte. Qual foi o tom do vestiário hoje? Já houve cobrança das lideranças e também você como comandante dessa equipe? A gente cobrou, claro, como a gente sempre cobra, no decorrer do intervalo, no decorrer do final do segundo tempo. Eles são inteligentes o suficiente para eles entenderem que hoje foi uma noite para esquecer. Mesmo a gente tomar um gol com a menos, isso tudo é um contexto dentro do jogo. Mas, claro, depois de um jogo desse tem que haver cobrança. Como é que não vai haver cobrança? Tem que haver cobrança. E podem ter certeza que nós vamos cobrar, nós vamos ter que mudar de atitude daqui para frente, porque a gente precisa mudar essa rota, porque a gente não entregou o que a gente precisava entregar e o jogo de hoje foi um jogo para esquecer. A gente não entrou em campo, a gente não jogou. Nós tivemos lampejos de bons momentos no segundo tempo. O primeiro tempo, então, foi catastrófico. No segundo tempo, a gente até ali, a expulsão, tivemos um equilíbrio do jogo, uns lampejos ali, poderíamos até, mínima chance até de abrir o placar. Depois do gol, a gente ficou suscetível a jogar com a menos e talvez tivemos só uma boa oportunidade ali do Balotelli, que roubou a bola, a gente poderia ter empatado o jogo, mas foi muito aquém do que eu como treinador espero, muito aquém do que o nosso torcedor espera e muito aquém daquilo que a gente pode entregar ao nosso torcedor. Professor, você, além de ter muita experiência no futebol, você não é uma pessoa alienada. Você vê a movimentação da torcida, aquela coisa toda. E viu, obviamente, a torcida do Santos, o comportamento dela no campo durante o jogo. Você se sente pressionado no cargo, principalmente nesse jogo de domingo contra o Náutico, que hoje é o líder do campeonato? E se me permite outra pergunta, quarto jogo, quarta vez que você muda o tridente ofensivo ali, procurando o melhor encaixe. Problema técnico, problema de encaixe dos atletas, os atletas não estão respondendo o que você deseja deles em campo. O que é que explica o Santa ter evoluído do ano passado para esse no que diz respeito ao desempenho, principalmente os pontas? Falando da questão do meu cargo é do presidente, né? O presidente que é o maior do clube, então assim, eu tenho que focar naquilo que eu posso controlar, que é a partir de amanhã reorganizar tudo para que a gente possa fazer um bom jogo. E tenho um contrato, estou pronto sempre para cumprir o meu contrato. Eu sou treinador experiente, eu já vivi N vezes esse momento, então eu sei qual é o caminho que a gente tem que trilhar para poder mudar essa chave. Então, isso aí podem ter certeza que vai haver mudanças para domingo. Então, mudanças de vários aspectos, entendeu? Cara, assim, a gente está tentando entender o que está acontecendo, entendeu? Porque a gente entende que do ano passado para cá, a gente foi ao mercado. Quero deixar bem claro que a responsabilidade dos jogadores que chegaram, ela é toda minha, tá? Porque eu tenho que assumir essa responsabilidade, eu escolhi esse elenco. Se o elenco não está respondendo, é uma responsabilidade minha. Minha diretoria sempre me respaldou, foram sempre muito decentes e honestos comigo e não mediram esforço para entregar esse elenco, que é o elenco que a gente pôde contratar para esse início de temporada. Então não adianta eu ficar tentando achar culpado, a responsabilidade é minha. E a gente está tentando entender, porque assim, dentro do jogo a gente vê assim, erros muito primários, a desconexão tática, o erro primário, você retoma uma bola e erra um passe de 2, 3 metros, coisas que a gente sabe que os jogadores, até a questão ofensiva, como vocês vêm falando, e com razão, não está funcionando, não está conectando, a gente está tentando, né? Você viu hoje que no intervalo eu mudei para um 4-4-2 para tentar, né? A gente tem um mais encorpado no meio campo, não melhorou, não andou, a gente teve ali, né, uma reconexão ali para o segundo tempo, para o início, mas não andou como eu esperava. A gente vai mudando, eu mudei os laterais para ver se dois laterais com a qualidade do Jael e do Alex Juan
melhorasse, desse um pouco de gás naquela chegada ali pelos lados, chegou ali, né, melhorar, e logo depois que a gente estava reconectando no jogo, teve o André expulso, e aí a gente teve que ficar com um a menos, e aí isso comprometeu muito a entrada do Israel, tanto do Alex Juan. Mas a gente está tentando, a gente não está se omitindo, a gente está tentando, a gente mudou sistema tático, a gente mudou peça, mas a gente não está melhorando. Então, assim, cabe a mim entender e tentar detectar o que está acontecendo, né? Essa é uma questão. A gente fez uma boa pré-temporada, uma pré-temporada respaldada pela nossa diretoria de quase 50 dias, a gente tinha que começar melhor a temporada, isso aí não... Isso é notório, a gente, pela pré-temporada que a gente fez, 3 jogos treinos, amistosos, a gente ia começar melhor a temporada, a gente ia começar pontuando e performando melhor. A gente não performou bem e pontuou, isso é notório. Então, assim, cabe a mim tentar detectar o que está acontecendo. Não sei se a pressão de fora para dentro, né, nessas questões pode estar abalando alguns atletas que estão perdendo a confiança. É uma coisa que eu passo todos os dias para ele, que não perca a confiança, que foi eu que escolhi cada um deles, eu confio neles, e nesse momento eu volto a dizer, mesmo num momento difícil, eu confio nesses atletas, porque o histórico desses atletas são muito favoráveis para eles, entendeu? Então, assim, talvez a gente esteja vivendo uma fase não muito boa no início da competição e no início de temporada, né? Então, assim, cabe a mim agora, a partir de amanhã, refletir bem de hoje para amanhã, e a partir da manhã, já na nossa representação, tomar as decisões que têm que ser tomadas. Professor Alexandre, do Mosaico Esportivo, o Santa Cruz que nós vimos hoje em campo foi o Santa Cruz que cometeu muitas faltas, muitos erros, principalmente na intermediária. O setor de criação não trabalhou bem, não articulou bem. Tudo isso que a gente viu hoje dentro de campo tem como ser corrigido? Existe a possibilidade da chegada de novas peças? E o que é que o senhor pretende fazer para corrigir todas essas falhas apresentadas hoje pelo elenco? Sim, a gente precisa melhorar, a gente não tem escolha, nós temos que melhorar, né? Houve hoje um desencaixe, uma desconexão, taticamente o time não funcionou, correto? Individualmente o time não funcionou, então é uma noite para esquecer, não funcionou nada. E parecia que a gente é um time que não treinou 50 dias, né? Parecia que é um time que não tem preleção, parecia que é um time que não tem jogadores que individualmente você sabe que são bons jogadores. Então é uma desconexão que cabe a mim detectar e corrigir o mais rápido possível, e a gente precisa corrigir, não perder muito tempo não, já precisa corrigir amanhã, né? E a sua segunda pergunta, me perdoe. Sim, nós estamos, porque essa diretoria tem trabalhado, a gente está em busca de mais um camisa 9, nós estamos em busca mais de um extremo. Isso aqui vocês já são cientes disso. O trabalho é árduo, o trabalho é difícil, todo dia chega um nome, a gente vai atrás do nome, a gente recebe o não, o jogador não quer vir, por estar numa divisão maior ou estar no exterior. Então, assim, não está sendo fácil, mas a gente vai trabalhar, a gente vai buscar com urgência mais um camisa 9, que a gente não sabe quando vai ter o Ariel de volta, porque o Ariel ainda está, ele começou a transição dele agora, não é uma transição rápida pelo tempo que ele ficou inativo, e a gente também não pode queimar a etapa para ele não ter uma recidiva, porque se tiver uma recidiva é muito preocupante. Precisamos sim de um extremo urgente para poder reforçar, encorpar o setor que hoje não está respondendo. Então vamos continuar trabalhando, mas eu não posso chegar aqui e dar desculpa porque o time não funcionou, porque não tem esse 9, não chegou esse beirado. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando. A gente precisa melhorar os que estão aqui. São jogadores que já performaram em outro lugar e a gente sabe que pode performar e está muito aquém nesse momento. Então vamos buscar uma solução o mais rápido possível para esse problema. Marcelo, um jogador em especial chama a atenção no Santa Cruz pela expectativa nele, apesar do histórico da lesão já mencionado, que é o Andrei, jogador que você conhece do Vasco. O Santa Cruz tentou outros volantes, a gente sabe disso, e você preferiu, colocou o Andrei na frente, porque é um jogador que tu conhece, até chegou a citar entre nós da imprensa, que é um jogador de uma prateleira acima, o Andrei. Só que ele jogou muito pouco em 2025, porque o Andrei, na disputa, ele ficou à frente do Favela, que teve uma sequência tão grande com você e foi tão importante no acesso no ano passado. Porque é uma característica de encaixe, né? Ele é um jogador que está
está buscando evoluir, está crescendo, está num mau momento como toda equipe, mas é um jogador que tem uma qualidade de passe muito grande, o refino, é um jogador que consegue nos tirar de uma pressão exercida pelo adversário. Então entendo que nesse momento são características diferentes. O André é um jogador de passe, um jogador que faz o time girar mais rápido, tem o passe mais longo, e o Favela vive até que está num bom momento, né? Apesar de todo esse momento, o Favela tem entrado bem, tem começado, mas é um jogador mais intenso, um jogador mais intenso. Então, assim, para o que a gente precisava para esse início, era o encaixe de ter o Balotelli, um primeiro volante de mais intensidade, e, na verdade, um camisa 8 do lado dele, que o Andrei é um camisa 8. Então, mas e a gente acaba contextualizando individualidade dentro de um cenário coletivo que está muito ruim. Então, assim, acaba todos ficando dentro da mesma caixa. E o Andrei também está dentro desse contexto, porque todo o contexto está muito ruim.